Eles foram perseguidos lá na Península Ibérica, fugiram para a Holanda, vieram para Pernambuco e depois fizeram Nova York. Quem? Exatamente, os judeus. E a gente vai falar hoje dessa obra aqui, que retrata a trajetória dos judeus. É o livro Arrancados da Terra, de Lira Neto. Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe comigo. Olha só, minha gente, não é novidade para ninguém que durante toda a história do povo judeu, eles sempre foram muito perseguidos, né? A gente encontra lá no Antigo Testamento vários momentos que eles foram escravos de outros povos. Mas essa obra aqui, esse livro aqui, Arrancados da Terra, de Lira Neto, que foi publicado pela Companhia das Letras, esse livro não vai se apegar a toda essa trajetória dos judeus lá no Antigo Testamento. Ele vai se apegar principalmente a partir do final da Idade Média e começo da Idade Moderna, principalmente na Península Ibérica, que é composta por Portugal e Espanha, como nós bem sabemos. Vai ser muito interessante porque aqui o autor desse livro, Lira Neto, que inclusive já fiz resenha de outro livro dele, que foi sobre a vida de Padre Cícero, você pode procurar aí no meu canal, está muito interessante. Então, o Lira Neto, ele aqui nesse livro, ele vai falar sobre a vida dos judeus ali na Península Ibérica e a perseguição que aquele povo sofria. Ele vai dar um destaque no decorrer dessa obra dele a Manuel Dias Soueiro, aliás, Menashe Ben Israel. Espero que seja assim que se fale, né? Menashe ou Menashe Ben Israel. Veja só, o nome dele, Manuel Dias Soueiro, aliás, Menashe Ben Israel. Não é? Esse aliás era muito comum porque os judeus não podiam estar propagando o seu nome judeu naquela época, senão eles eram perseguidos. Então era muito comum eles terem um nome cristão, né? Como aqui no caso Manuel, e utilizar aliás, aí colocava o nome judeu, né? Mas para poder falar de Manuel Dias Soueiro, aliás, Menashe Ben Israel, o autor começa a falar aqui dos pais dele. E ao falar dos pais do Menashe Ben Israel, vai falando, narrando todo o sofrimento e perseguição que o povo judeu sofria ali na Península Ibérica por causa da Inquisição, principalmente lá em Portugal. Os pais de Manuel Dias Soueiro era Gaspar Rodrigues Nunes e Filipa. Tanto o Gaspar Rodrigues Nunes como Filipa, eles foram perseguidos também pela Inquisição. Ela, inclusive, foi pega primeiro, né? Foi torturada várias vezes para poder indicar quem seriam outras pessoas que estavam praticando o criptojudaísmo. O que é isso? O que é um criptojudaísmo? O que é um criptojudeu? Né? Então, o criptojudeu é aquele que na frente de todos, para a sociedade, ele é um cristão, mas nas costas, né, ele pratica o judaísmo em segredo. Então, Filipa, ela foi pega, foi torturada várias vezes para entregar outras pessoas da família, até que depois de muita tortura, ela teve que entregou o marido, tudinho, que era justamente o Gaspar Rodrigues Nunes, aliás, Joseph Ben Israel, né? Era o nome dele na sociedade judaica, né? A gente vai poder observar claramente que esse casal ele vai sofrer bastante. Ela, inclusive, ela vai, tanto ela como o Gaspar vão ter que usar o San Benito. O que é o San Benito? É uma túnica amarela que não tinha nem gola nem manga, e aquela túnica amarela para identificar os hereges que existiam na época, principalmente os judeus. Então, se o Tribunal da Santa Inquisição ele condenasse uma pessoa à heresia, né, vamos dizer que ela não foi condenada à fogueira, né, ficou viva, mas ela teria que usar esse San Benito, né, que é essa túnica amarela sem gola e sem manga.
E aquele São Benito ele tinha alguns símbolos, né? Por exemplo, aqueles que eram condenados à fogueira, a pessoa antes de ser condenada à fogueira percorria todas as ruas ali, ou de Portugal, da Espanha, com o corpo do demônio e a cara da pessoa, né? Que iria ser queimado na fogueira. Se por um acaso a pessoa conseguiu reconciliação com a igreja, conseguiu perdão do Tribunal da Santa Inquisição, a gente vai ver que esse São Benito era colocado ali com a cruz de Santo André, né? Aquela a cruz vermelha de Santo André, que significava reconciliação com a igreja. Ou então esse São Benito, essa túnica amarela, ela poderia vir com um fogo de cabeça para baixo, né? Então ali indicaria que a pessoa foi condenada à fogueira, mas escapou no último momento, foi perdoada no último momento. Então, Filipa e Gaspar, eles andavam com esses São Benitos ali, após serem pegos pelo Tribunal da Santa Inquisição. Ela acabou sendo enlouquecendo, né? Provavelmente porque ela entregou algumas pessoas da família, né? Ela entregou ali marido, tia, prima, né? Então tudo aquilo pode ter afetado a Filipa. Ela enlouqueceu e depois até o tribunal perdoou, né? O Tribunal da Santa Inquisição perdoou para que ela não andasse mais com aqueles trajes ali, porque era uma vergonha para a época, era um destaque. Já imaginou todo mundo ali trafegando nas ruas de Portugal e da Espanha, no caso aqui de Portugal, de onde eles estavam, né? E você ter aquele destaque, né? Era tipo como se fosse uma lepra na época, ninguém chegava perto de você, né? Então, esses judeus que praticavam o judaísmo lá em Portugal e na Espanha, eles eram chamados de sefardistas. Então, sefardistas é todo aquele judeu, ou descendente de judeu, que vinha da Península Ibérica. Eram os judeus sefardistas. Para encurtar a história aqui, a gente vai ver que o Gaspar Rodrigues Nunes, depois que viu Filipa falecer, sim, ela faleceu posteriormente, já ensandecida, né? Sem as faculdades mentais muito boas. Então, Gaspar Rodrigues Nunes, ele foge para a Holanda. Ele vai para a Holanda, tá certo? Chegando lá na Holanda é muito interessante, porque a Holanda, aqui do final do século XV, né? Começo do século XVI, a Holanda era um país muito de liberdades, assim, né? Então, a Holanda, o comércio era muito próspero, existia uma tolerância religiosa muito grande ali também na Holanda, e tolerância religiosa, olha, tolerância religiosa. Então, era tudo que os judeus queriam. Então, muitos judeus sefardistas, né? Repito, sefardistas são aqueles judeus da Península Ibérica, eles fugiram, aqueles que puderam, foram para a Holanda, para Amsterdã, e lá começaram a viver, né? Lá na Holanda a gente tinha alguns destaques, assim, né? Porque a Holanda, o comércio, como eu falei, era muito intenso e as pessoas não ligavam muito para a vida das outras, bora dizer assim, como era o caso de Portugal e da Espanha. Então, nessa época, tinha obras artísticas holandesas que retratavam bem o espírito holandês da época, né? Como, por exemplo, o quadro A Família Feliz, de Jan Haviskis. Eita, quase que não sai, né? Esse quadro, A Família Feliz, mostra ali o pessoal em uma sala de jantar, todo mundo jantando, feliz da vida e tudo mais, né? Crianças brincando, né? Então, aquela alegria toda. Tem outro quadro muito famoso, falar em criança, que também ali retrata a Holanda daquela época, que é Jogos Infantis, de Peter Bruegel. Eita, quase que não sai de novo. Peter Bruegel, que é de 1560. E é um quadro famosíssimo, vou colocar aqui na tela para vocês. E ele mostra várias crianças brincando de inúmeras brincadeiras diferentes, né? Cavalo de pau, pega-pega, pula-pula ali, né? Então isso era muito diferente para a época, porque Portugal e Espanha, por exemplo, quando iam retratar crianças, eram sempre aquele retrato de crianças com feições angelicais, tudo remontando sempre a questão religiosa. E na Holanda não. Na Holanda vivia-se essa liberdade. Liberdade essa que se destacou também na Holanda, Grotius. Quem é Grotius? Grotius, ele foi um holandês que ele fez o código
intitulado O Direito da Guerra e da Paz, que é considerado o marco fundador do direito internacional. Afinal de contas, a Holanda estava recebendo ali muitas pessoas de vários países. E como ela estava recebendo muitas pessoas, ela precisava de um código de leis para poder reger aquela população estrangeira que vivia ali na Holanda, né? Então, o direito da guerra e da paz de Grotius é considerado um marco fundador do direito internacional e davam alguns direitos aos judeus, né? Direito de ter sua liberdade religiosa, por exemplo, que era uma felicidade enorme para aqueles judeus. Afinal de contas, né, eles sempre foram muito perseguidos, principalmente ali na Península Ibérica. Apesar deles terem essa liberdade religiosa muito grande, existiam algumas restrições para os judeus, ou seja, o preconceito ainda estava enraizado, né? Então a gente tinha, por exemplo, eles não poderiam fazer proselitismo religioso, não poderiam ter relações com cristãos, com judeus, eu estou falando, tá? Não poderiam blasfemar contra Cristo, não poderiam... e estava proibido de construir sinagoga e culto em praças públicas, mas essa parte aí depois foi permitida, porque eles fizeram as suas sinagogas posteriormente. Aí você se pergunta, e lá na Holanda, qual era a religião deles? Eles não eram católicos, não cristãos, eles eram cristãos também, mas também a maioria era de cristãos calvinistas, tá certo? Ou cristãos arminianos. Dentro desse contexto aí, reforçando uma vez mais essa questão de calvinistas e arminianos, né, a gente vai poder observar que lá na Holanda existia o príncipe da Holanda e o primeiro-ministro da Holanda. O príncipe da Holanda era o Maurício de Orange-Nassau, que ele era calvinista. Maurício de Orange-Nassau foi aquele que governou aqui em Pernambuco? Não foi, tá certo? Ele era família, era tio, se eu não me engano, algo assim, mas não era o mesmo Maurício de Nassau que governou aqui em Pernambuco, tá certo? Então, o príncipe Maurício de Orange-Nassau, e tinha o primeiro-ministro da Holanda, que era Johan van Oldenbarnevelt. Muito bem, ele era o primeiro-ministro e ele era arminiano. Então, o que é que vai acontecer? O príncipe da Holanda, que era o Maurício de Orange-Nassau, que era calvinista, que acreditava na predestinação, ele queria dar um golpe contra o primeiro-ministro da Holanda, que era o Johan van Oldenbarnevelt, porque ele era arminiano. Os arminianos eram uma ramificação de protestantes que acreditavam no livre-arbítrio. Existia uma rixa entre Holanda e Espanha, mas era uma rixa que, na verdade, era uma guerra, né? Mas só que eles estavam no cessar-fogo. E nesse cessar-fogo, quem foi que conseguiu cessar-fogo para os holandeses? Foi justamente o primeiro-ministro, né? E o Johan, né? Que era arminiano, que acreditava no livre-arbítrio. O príncipe da Holanda, Maurício de Orange-Nassau, que era calvinista, acreditava na predestinação, ele vai querer dar um golpe ali no poder na Holanda. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar e ele vai dizer, olha só, os arminianos acreditam no livre-arbítrio. É a mesma coisa dos espanhóis, que também acreditam no livre-arbítrio. Então, os arminianos são inimigos a serem combatidos. Então, vai ter uma guerra religiosa lá na Holanda e o príncipe ele vai chegar, né, através da revolução lá, mandar matar o primeiro-ministro e vai começar de novo uma guerra com a Espanha. A gente vai poder observar que essa guerra entre Holanda e a Espanha, que aliás a gente fala de Holanda, mas na verdade eram 7 províncias unidas, né? Que eram chamadas de 7 províncias unidas da Holanda, né? E eram mais conhecidas como Países Baixos, porque eles ficavam abaixo do nível do mar, aquela região da Holanda. Ainda fica, né? Então, essas províncias unidas da Holanda criaram a Companhia das Índias Ocidentais. Já existia a Companhia das Índias Orientais e foi feita das Índias Ocidentais, que era uma empresa de comércio e uma empresa de guerra também, né? Então, eles, para poder dominar uma região, para poder fazer comércio com aquela região, eles entravam em conflito armado mesmo para poder dominar aquilo ali. E foi fundamental essa
essa Companhia das Índias Ocidentais, né? Porque foi ela justamente que mandou tropas para o Caribe, região onde a Espanha tinha colônias, por exemplo. Você lembra que eu falei no começo aqui do Menashe ben Israel, né? Então, a gente vai sempre estar citando um pouco da trajetória dele. A essa altura do campeonato, ele já tinha se tornado o primeiro rabino da Neve Shalom, lá na Nova Amsterdã. Que, aliás, Amsterdã era conhecida como... Nova Amsterdã não, só Amsterdã, tá? A Amsterdã era conhecida como a Jerusalém do Norte. Tamanha era a liberdade que os judeus tinham, né? Então, o que é que vai acontecer? O Menashe ben Israel, ele vai acabar se casando com Raquel Abravanel. Essa Raquel Abravanel, essa família Abravanel, na tradição judaica, ela era muito famosa, né? Porque o destaque aqui era o quê? O trisavô de Raquel, que era Isaac Abravanel, já tinha sido, né, conselheiro econômico dos reis da Espanha, que era Fernando e Isabel, na época das grandes navegações. E ele ficou sendo conselheiro econômico, uma das pessoas mais influentes no reino da Espanha, até que foi publicado um edito que expulsou todos os judeus daquela região, que por sinal era algo muito comum, né? Os judeus ora eram permitidos, ora eram proibidos de morar naquele país, naquela região ali. O que é que vai acontecer, minha gente? Outro judeu que vai se destacar aqui vai ser o Uriel da Costa, tá? Uriel da Costa. Na verdade, o nome dele é Gabriel da Costa, aliás, Adam Rames, né? Então veja que o nome dele para os portugueses e espanhóis era Gabriel da Costa, mas na religião judaica, Adam Rames, que ficou mais conhecido como Uriel da Costa. Na tradição judaica, se alguém aqui um dia for na sinagoga ou for estudar os escritos judaicos, você vai saber que Uriel da Costa foi muito famoso por ter sido excomungado, né, porque ele fez alguns livros, alguns escritos contra a tradição, né, combatendo a tradição judaica da época. Então esse Uriel da Costa é bem famoso. Ele escreveu inclusive o chamado Tratado da Imortalidade da Alma, né? Então isso foi um livro que acharam os escritos de Uriel, né, que estava escondido, publicaram esse livro e foi a maior rebordose lá em Amsterdã. Porque lembre-se, o judaísmo era tolerado, mas também não era aquela coisa toda, que coisa linda o judaísmo aqui. Eles eram tolerados porque eles eram muito trabalhadores, investiam ali, pagavam impostos, né? Então era um povo que não dava para você ignorar a importância econômica que eles tinham, como força de trabalho também ali em cada país que ele passava, tá certo? O que é que vai acontecer, minha gente? Essa rixa aí entre Holanda e Espanha vai afetar o Brasil, né? Veja o percurso que a gente está fazendo, né? Então a gente já saiu lá de Portugal e Espanha. Alguns judeus, eu estou citando aqui a trajetória do Gaspar, do Manuel Dias Soeiro, né? E foram para a Holanda. Da Holanda, a Holanda entra em guerra com a Espanha. Foi justamente no período em que a Espanha anexou Portugal ao seu território, na famosa União Ibérica, né? Ora, então se houve uma união entre Portugal e Espanha, quer dizer que as terras que eram de Portugal passam a ser da Espanha. E o rei da Espanha era Filipe II, né? Foi nesse momento aí que os holandeses invadiram o Brasil. Foi na época em que o Brasil pertencia à Espanha. No primeiro momento tentaram invadir a Bahia, ficaram um ano lá na Bahia e acabaram sendo expulsos depois de um ano. É curioso perceber porque na época lá na Bahia tinha um padre que iria se tornar muito famoso, né, que é o padre Antônio Vieira, que ele tinha 16 anos na época ainda, né? E ele vai colocar alguns escritos, né, narrando ali a invasão, que coisa terrível eram os holandeses, que eram protestantes, invadindo a terra católica brasileira, e colocava os judeus no meio também, dizendo que os judeus que ajudaram os terríveis protestantes a poder invadir o Brasil, né? Então, para vocês terem uma ideia aqui, por onde passava, é muito curioso isso, porque por onde passava sempre os judeus sofreram
preconceito em Portugal e na Espanha, né, como eu falei. Na Holanda, ainda tendo uma liberdade religiosa, existia um preconceito, né, porque historicamente, se for puxar lá atrás, foram os judeus que condenaram Jesus, né? Então existia aquela cicatriz no povo judeu que ainda existe para os preconceituosos de hoje, né? Então, muito bem. Então ficou muito na cultura da época ali. Olha, aqui, em falar nessa questão da invasão da Bahia, a gente vai dar um destaque para Félix Lopes de Vega e Carpio, que era um espanhol dramaturgo que fez uma comédia chamada El Brasil Restituído. Essa comédia jogou para os judeus toda a culpa da invasão dos holandeses aqui na Bahia. Imagine só, coitado dos judeus, né? Nesse meio tempo, o Menachem Ben Israel, ele estava com alguns problemas financeiros lá na Holanda, né? E ele decidiu abrir uma livraria que foi muito importante para ele, tá? Então, ele já era o primeiro rabino, como eu falei anteriormente, né, da Neve Shalom, e ele publicou, era um intelectual realmente da comunidade judaica, né? Não era um dos mais bem aceitos ali, porque teve algumas rixas que a gente vai falando no decorrer do caminho. Mas, por exemplo, ele publicou um livro de um outro judeu famoso, né, que era Yosef Salomon del Mendigo, né, que era um homem muito culto. Ele tentava usar conhecimentos da filosofia, dos filósofos que existiam na época, e da Grécia Antiga também, para poder explicar a fé judaica. Aí, por causa da publicação desse livro, por exemplo, a comunidade começou a pressionar, né, o Menachem Ben Israel. Mas ele não parou por aí. Com a sua editora, ele publicou também um livro intitulado, é um título longo, olha só, O Conciliador, ou da adequação dos trechos da Santa Escritura que parecem contraditórios entre si. Então, esse título longo, ele pegou trechos do Antigo Testamento, que principalmente do Pentateuco, né, que são os 5 livros sagrados para os judeus, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele pegou parte da Escritura que pareciam ali contraditórias e provava por A mais B que não eram contraditórias. Esse livro foi um sucesso, né, tanto entre a comunidade cristã como entre os judeus da época. Logo depois, ele vai escrever um outro livro, intitulado 30 Problemas sobre a Criação. Nesse 30 Problemas sobre a Criação, o Menachem Ben Israel, ele vai dizer que tanto cristão como judeu concordavam sobre a origem do homem e do universo. Esse livro foi um fracasso na época, porque, imagine só, mesmo que ele tivesse razão aqui, a gente estava num momento de muito preconceito religioso, em que quem era cristão não queria aceitar os preceitos judaicos, e os judeus também viam como uma blasfêmia. Como é que nós não parecemos com os cristãos, porque a gente não acredita que Jesus é o Messias e tudo mais. Então, como é que ele ousa dizer que cristãos e judeus concordam sobre a origem do universo e do homem, né? Então, isso foi uma crítica, foi um fracasso total, cair em cima mesmo do Menachem Ben Israel. Outro livro que ele publicou em 1636 foi A Ressurreição dos Mortos. Esse livro fala que a ressurreição e a salvação é para todos que andam com retidão e não apenas que são da religião judaica. Então, é um pensamento que até pode parecer até comum hoje em dia, né? Você dizer, não, a pessoa que anda corretamente, ela vai ser salva, ela pode ressuscitar e tudo mais. Hoje em dia, mas na época isso foi um escândalo, né? Não podia falar isso, né? Então, foi outro livro, foi bastante assim criticado por Menachem Ben Israel. Voltando um pouquinho para os holandeses. Quando a gente volta um pouquinho para os holandeses, a gente viu que eles foram expulsos, né, lá da Bahia, passaram um ano lá ocupando e foram expulsos. E nesse meio tempo eles viram, né, a Companhia das Índias Ocidentais, foram atrás de alguns carregamentos de prata, né? Então pegaram navios da Espanha que estavam carregados de prata, pegaram toda aquela prata ali
e compraram vários navios e armas para voltar a invadir o Brasil, né? E vieram dessa vez para Pernambuco. Pernambuco era um dos maiores produtores de açúcar do mundo, então não era à toa que eles queriam dominar Pernambuco. Claro, nessa época Pernambuco e o Brasil como um todo estavam nas mãos da Espanha, porque a Espanha tinha se unido a Portugal na península com a União Ibérica, né? Então, claro que tinha a rixa dos holandeses quererem pegar a região que era da Espanha, mas tinha também o fator econômico, a riqueza que era muito forte, principalmente na cana-de-açúcar, tá certo? O que vai acontecer, minha gente? Chegando aqui, eles vão, eu não vou esmiuçar os conflitos que houve em Pernambuco, né? Mas foram vários conflitos. Mais uma vez, assim como aconteceu na Bahia, que culparam os judeus pela invasão dos terríveis holandeses protestantes lá na Bahia, culparam também aqui os judeus pela invasão em Pernambuco. O donatário de Pernambuco, na época, era Duarte de Albuquerque Coelho. Ele afirmou que um judeu chamado Antônio Dias Paparrobalos havia dado os caminhos de Pernambuco aos holandeses. E essa versão foi a que vingou aqui em Pernambuco e se espalhou para todos os cristãos na época. E no meio dessa conquista da Holanda aqui em Pernambuco, a gente vai ver que, apesar desse estigma dos judeus, o que existia na verdade era que a Holanda mantinha espiões aqui para poder falar como era a situação aqui em Pernambuco e entregar todas as dicas para os holandeses. E eles, de fato, através dessas dicas dos espiões, eles dominaram aqui. O Matias de Albuquerque, que era o governador de Pernambuco, irmão daquele outro governador que eu falei anteriormente, né, do Duarte de Albuquerque Coelho. O Matias de Albuquerque, ele foge, né, ele sai do Recife e ele vai formar um arraial, lá, o Arraial de Bom Jesus, que vai ser famoso por tentar se contrapor às forças holandesas. Dentro desse contexto, a gente vai poder observar que a figura de Domingos Fernandes Calabar, que fazia parte do Arraial do Bom Jesus, ele deixa aquela resistência e vai para o lado dos holandeses e vai dar toda a dica de onde estavam ali os brasileiros e os portugueses resistindo ao Arraial do Bom Jesus, quantas armas tinham, etc, etc. E aquilo foi fundamental para a vitória total dos holandeses no estado de Pernambuco. Enfim, os holandeses implantados aqui, eles vão fazer a mesma política que faziam lá na Holanda, né? Aquela questão de respeito, de tolerância religiosa. E isso vai atrair muitos judeus da Holanda para cá, porque lá na Holanda estava um momento em que a comunidade judaica estava muito rígida com os seus fiéis, né? Então começaram a ver o Brasil como uma possibilidade de ganhar dinheiro e de professar sua fé, e não existiam judeus aqui até onde se sabia, né? A gente vai ter aqui uma facilitação da Holanda para que esses judeus viessem lá da Europa. Os judeus, assim como outros povos, poderiam passar 2 anos sem pagar impostos e receberiam terras para trabalhar e para morar. Queridas amigas, queridos amigos, eu já falei para vocês anteriormente que os judeus, eles têm, da cultura deles, eles trabalharem bastante, né, e adquirir seus bens, suas coisas, né, e ter destaque no comércio, ter destaque economicamente. E aconteceu a mesma coisa aqui em Pernambuco, né? Aqui em Pernambuco, eles vão ter ruas que vai ser praticamente habitadas só por judeus. Eles vão criar uma sinagoga para eles aqui. Essa sinagoga vai ser chamada de Zur Israel, que é Israel do Sul. Até hoje existe lá no Recife essa sinagoga, né? Outra sinagoga foi construída posteriormente. E os judeus, eles começaram, né? Aqui, lembre-se, aqui é um país católico, cristão, que existia, infelizmente, naquela época, aquele preconceito contra os judeus, né? E agora os judeus tinham liberdade religiosa, então muitos ficavam mordidos com aquilo, né? Com raiva daquela situação ali. Inclusive porque essa liberdade religiosa não era para todos. Era liberdade religiosa para os calvinistas que estavam aqui, né? Os protestantes, os judeus, mas os católicos,
não poderiam professar sua fé. Tem que ser uma coisa, tem que ter a permissão especial né, do Maurício de Nassau para poder... Maurício de Nassau, que era o governador daqui do Brasil holandês naquele período, né? Então tem que ter uma autorização especial para celebrar a missa, fazer a oração católica. Então, aquele estigma, aquela raiva contra os judeus começou a aumentar cada vez mais por causa disso. Antes eles eram excluídos e agora estavam ali com todo o destaque na sociedade. Chegou um momento que o comércio era tão forte, ali tão intenso, e a fama deles pegou tanto, porque eles traziam muitos parentes que vinham da Holanda, muitos judeus sefardistas. Quem não lembra que é sefardista, eu lembro a você agora de novo. São aqueles judeus da Península Ibérica. Então, esses judeus sefardistas, muitos que conseguiam, vinham para o Brasil, vinham da Holanda também, e aqui eles iam trabalhando com aqueles judeus que já tinham lojas e comércio, e com pouco tempo, com trabalho árduo ali, eles iam conquistando seus bens, suas casas, suas coisas, e isso gerava uma inveja muito grande. Até mesmo o tráfico de escravos. Chegou um momento que 60% do tráfico de escravos aqui em Pernambuco, ele era feito apenas por judeus. E os judeus, eles tinham aquela coisa de ajudar um outro amigo judeu, né, um outro colega judeu, né? Isso era muito comum aqui. Então, teve casos ali de judeu que não pagou o que devia, então estava para ir para uma pena de morte, então se reuniram, e a comunidade judaica se reuniu e deu dinheiro tal para poder livrar ele. Aconteceu isso em umas duas situações. Então, a comunidade judaica, nesse contexto, ela tentava ser muito coesa na prática de sempre estar acolhendo e abraçando aqueles que eram judeus, né? E ao se falar aqui desse Brasil holandês, a gente não pode deixar de dar um destaque para o Maurício de Nassau, que não era aquele príncipe lá da Holanda, né? Ele era sobrinho, neto, alguma coisa assim. Então, o Maurício de Nassau aqui, ele era conhecido por ser, pelas guerras que ele já tinha participado lá na Europa, ele era muito famoso nesse sentido. O Maurício de Nassau, ele tinha 3 desafios grandes na governança do Brasil holandês. O primeiro desafio era consolidar a ocupação holandesa em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Itamaracá, acabar com a resistência em Porto Calvo, lá em Alagoas, e reconquistar Salvador, né? E o terceiro ponto era reorganizar a economia açucareira. Então, de uma forma resumida, ele conseguiu os 2 primeiros pontos, mas não conseguiu reorganizar a economia açucareira aqui nessa região. Porque a gente vai poder observar que realmente, de fato, os holandeses dominaram todo o Nordeste, com exceção da Bahia. Foram até Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, né? Manteve uma dominação ali, mas a questão de reorganizar a economia açucareira não conseguiu, né? Eu estava até aqui na minha folha, pronto, achei aqui para vocês. A Companhia das Índias Ocidentais, logo de cara, para poder invadir Pernambuco, elas investiram 45 milhões de florins. Mas, quando conseguiram conquistar Pernambuco, que dominaram tudo, que confiscaram bens, fazendas, engenhos, só conseguiram 27 milhões de florins. Então, observe que realmente já começou com prejuízo essa ocupação dos holandeses aqui em Pernambuco. Então, não era fácil. E, apesar deles terem ficado aqui 24 anos, né, o Maurício Nassau, ele sempre teve muitas resistências de forças internas que se formavam para poder expulsar os holandeses, vez ou outra, né? Então, não foi um momento muito fácil para o Maurício de Nassau aqui, não. Tanto é que chegou um momento em que a Companhia das Índias Ocidentais, ela queria mais dinheiro através do engenho, queria mais cobrança de impostos. Teve um momento que forçaram a barra em Pernambuco, cobrando mais impostos, invadindo os engenhos da cana-de-açúcar ali de forma violenta, né? Ou seja, eles já estavam ocupando outro país, o povo já não estava tão feliz com os holandeses aqui assim, e, além do mais, o uso da força para cobrar esses impostos. Então, a insatisfação do povo brasileiro e do povo português que aqui moravam em relação aos holandeses só ia crescendo gradativamente. Apesar da gente ter essa insatisfação do povo que morava no Brasil em relação aos holandeses, a verdade é que
o Maurício Nassau ele vai investir bastante na questão da urbanização no Brasil, né? Então, por exemplo, vai ser criada a primeira cidade planejada das Américas, que é a chamada Cidade Maurícia, né? Então, vai ser na ilha fluvial de Antônio Vaz, atual bairro de Santo Antônio, lá no Recife. E esses investimentos nessa cidade planejada que a gente vai observar do Maurício Nassau, vai se passar por várias obras. Foram construídos diques, canais, aterros, muitas plantas. Então, o Maurício Nassau, em certo momento, ele se orgulhava, ele mandava cartas para a Companhia das Índias Ocidentais, em que ele pegava e ficava narrando: olha, fiz um palácio na sede do governo com plantas que ficam parecendo o Jardim da Babilônia, aquele jardim suspenso, né? Quem via de longe achava muito bonito e tal, né? E esse palácio era chamado Palácio Friburgo, que atualmente é mais conhecido como Palácio das Duas Torres, lá no Recife, né? Que depois acabou sendo destruído quando os holandeses saíram daqui, porque eles não queriam deixar nada para os portugueses, né? Mas essa aí foi a sede do governo. Então, veja só o investimento que o Maurício Nassau fez aqui. E olha, eu vou dizer, viu, gente? Se por um acaso os brasileiros e portugueses que moravam aqui, eles não queriam mais os holandeses aqui, não se poderia dizer o mesmo dos judeus, né? Porque os judeus que moravam em Pernambuco, eles, quando souberam que o Maurício Nassau estava para cumprir seu mandato de 5 anos e voltar para a Holanda, começaram a fazer um abaixo-assinado e juntaram 3.000 florins, né? Para poder pagar ele. A gente paga você 3.000 florins por ano para continuar aqui, Maurício Nassau, tal, porque sabia que o Maurício Nassau era aquele cara que dava a possibilidade de liberdade religiosa para os judeus aqui no Brasil, né? O Maurício Nassau, dentro desse contexto aí, governando o Brasil, é curioso, né? Porque ele fez a inauguração, isso é muito conhecido, a história é muito conhecida no Recife, né? Ele inaugurou uma ponte, né? Que acabou essa ponte não tendo dinheiro para terminar toda, então ela ficou sendo uma parte de pedra e outra parte de madeira, porque não teve dinheiro, verba para pagar tudo, né? Essa ponte era sobre o rio Capibaribe, que ligava o Recife até a cidade de Maurícia, né? Então, o Maurício Nassau, inclusive, já sabia que ia sair daqui de Pernambuco e voltar para a Holanda, mas ele pegou e tentou fazer um momento de alegria, vou dizer assim, para os pernambucanos, né? Ele disse: olha, eu vou fazer o boi voar, vão lá que vocês vão ver o boi voar, vamos inaugurar a ponte, na inauguração da ponte vocês vão ver o boi voar. E o povo ficou: nossa, e aí? Então, quando chegaram lá, realmente tinha uma corda, né, várias cordas puxando um boi de verdade, né, até uma parte bem alta ali, e quando chegava naquela parte alta, eles trocavam aquele boi de verdade por um boi empalhado. Então esse boi empalhado saía pendurado em um cabo de uma ponta a outra ali, e todo mundo vislumbrado e sorrindo: eita, o boi está voando, o boi está voando. Então essa é a famosa história do boi voador que existe no Recife até hoje, né? Aqui vocês lembram que eu falei para vocês que foi criada uma segunda sinagoga, né, que era chamada, a segunda sinagoga era chamada de Escudo de Abraão. Tem uma curiosidade aqui, porque o Menashe Ben Israel, ele queria vir para o Brasil, inclusive mandou seu currículo para cá e tudo mais, para a comunidade judaica, para que chamassem ele. Ele tinha essa vontade de ser o rabino da primeira sinagoga das Américas, lá no Recife, que foi a Sinagoga Zur Israel, né? Mas aí acabaram chamando um cara que era, vamos dizer assim, que tinha rixa com o Menashe Ben Israel, que era o Isaac Aboab da Fonseca, que também tinha sido um ótimo aluno dos estudos religiosos judaicos. Ele acabou sendo um rabino aqui, provocando ainda mais a inveja do Menashe Ben Israel. A situação para o Maurício Nassau não ficou boa, né? Porque ele acabou tendo muita resistência, foi perdendo território no Ceará, no Maranhão, ou seja, os territórios em que a Holanda tinha conquistado, eles foram perdendo com o tempo, e isso aí acabou fazendo com que o Maurício Nassau, já desgastado, voltasse para a Holanda. E é claro que teve uma resistência forte aqui em Pernambuco. A gente vai ver essa resistência, era quase uma guerra santa, né? Porque
ali os portugueses e brasileiros que aqui moravam, eles diziam que tinham que expulsar os hereges. E quem eram os hereges para eles aqui? Eles colocavam tudo num bolo só, tanto holandeses, que eram protestantes, como os judeus da religião judaica. Então, para eles é tudo herege, tem que ser expulso. Lutaram e, em 1654, expulsaram daqui os holandeses. Essa expulsão dos holandeses a gente não pode deixar de lembrar, né, que foi feita principalmente através da Batalha dos Guararapes, a famosa Batalha dos Guararapes, né? A gente vai ver que ali os holandeses combatendo aqueles que estavam aqui no Brasil, né? De um lado, esse monte dos Guararapes, por isso o nome Batalha dos Guararapes, esse monte dos Guararapes, de um lado ficava uma mata de morro, do outro um manguezal enorme. Então houve ali pelo menos 2 batalhas em que os holandeses foram e ficaram praticamente atolados ali, não é? E as forças rebeldes aqui do Brasil lutaram e aniquilaram, ou seja, foi fatal para os holandeses a Batalha dos Guararapes. E quando a gente vai ver um pouco da história do Exército Brasileiro, é muito comum a gente escutar que o Exército Brasileiro nasceu ali na Batalha dos Guararapes, né? Inclusive tem uma parte do Exército lá no Recife, quando você vai, você faz uma visita, eles explicam, tem uma maquete enorme lá que eles explicam por A mais B como foi essa batalha, bastante interessante. E olha só, dentro desse contexto, pessoal, a gente vai poder observar com a expulsão dos holandeses aqui, né? O Brasil já tinha voltado a ser de Portugal uma vez mais, afinal de contas a União Ibérica tinha se desfeito. E a gente vai ver um fato curioso, quando vai ser em 1649, o rei de Portugal, né, que era o Dom João IV, ele vai proibir, ele vai dizer o seguinte: olha, eu proíbo o confisco de bens de todos os judeus daqui de Portugal. Porque era muito comum, né, o confisco de bens dos judeus, principalmente na Inquisição. Quando condenava a pessoa, ficava com os bens daquela pessoa que foi condenada. Então, o rei Dom João IV de Portugal disse: olha, eu não vou confiscar os bens dos judeus, não vou persegui-los, se esses judeus investirem na Companhia Geral do Comércio do Brasil, que era uma companhia aos moldes daquela Companhia das Índias Ocidentais, ou seja, que faz o comércio e faz a guerra ao mesmo tempo para dominar a região. Então, muitos judeus investiram, a maioria dos investidores dessa Companhia Geral do Comércio do Brasil eram judeus, tanto é que ficou conhecido como Companhia dos Judeus. E se tornou um paradoxo aí, né? Porque afinal de contas os próprios judeus estavam investindo em uma companhia que poderia atacar pessoas da sua própria comunidade judaica, porque esses navios portugueses dessa companhia, financiados pelos judeus, saindo de Portugal para atracar aqui no Brasil e prender aqui, não é, os holandeses, e prender inclusive judeus. Então era tipo um paradoxo, era como se judeus estivessem financiando indiretamente a derrota dos judeus aqui no Brasil. Curioso, né? Olha, com essa expulsão dos holandeses aqui, né, obviamente que o domínio português, o reino português volta a dominar aqui, não é, o Brasil. Ele vai poder observar claramente uma questão importante: o que é que se vai fazer com os judeus agora, né? A essa altura do campeonato foi dado um prazo de 90 dias para os judeus saírem daqui. Aqueles que não saíssem poderiam responder no tribunal da Santa Inquisição, ou então perder os seus bens, como muitos perderam também. Dentro desse contexto aí, a gente vai ver que um navio vai sair de Pernambuco em direção à América Central. É o navio Valque. O navio Valque levava esses judeus e acabou meio que se perdendo ali na América Central, né? Primeiro teve um vento que arrastou eles para a ilha de Martinica. Essa ilha de Martinica era uma posse da França na época, certo? Ficava mais ou menos 800 quilômetros ao norte da Venezuela. Depois desse vento que arrastou para essa ilha, teve uma grande tempestade. Conseguiram escapar da tempestade, esse navio Valque com os judeus. Depois teve piratas. Esses piratas assaltaram ali
o navio Valk, levando o que restava de riqueza daqueles judeus que saíram daqui de Pernambuco, certo? E esses judeus acabam depois sendo resgatados por franceses e vão ser levados para a Jamaica, né, ali na América Central. A Jamaica na época era da Espanha e ficaram alguns dias lá na Jamaica, né, porque o Tribunal da Santa Inquisição, mais uma vez, ele estava lá. O Tribunal da Santa Inquisição, mais uma vez, se mostrando presente ali, perseguindo os judeus. Então, 23 judeus foram liberados. 23 judeus foram liberados desse Tribunal da Santa Inquisição. Mas, ao invés de voltar para a Holanda, eles foram para a chamada Nova Amsterdã. Então, pode ter havido alguma conversa ali, que ao invés do navio retornar para a Holanda, que é de onde eles eram, eles foram para a Nova Amsterdã. Quem chamava aquela região de Nova Amsterdã eram os colonos que moravam ali, certo? Então, aqueles colonos que iam para lá. Já os nativos da terra mesmo chamavam de Mannahatta. Então, quando os holandeses começam a povoar melhor, com mais intensidade aquela região, passaram a chamar de Manhattan, né? A famosa ilha de Manhattan lá em Nova York, né? Que se torna a sede da colônia. Então hoje, esse lugar, né, Manhattan, colocado ali pelos holandeses, que era a capital da Nova Amsterdã, da Nova Holanda, abrange onde hoje são os estados de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Pensilvânia e Delaware. Vocês lembram que eu falei anteriormente que esses 23 judeus chegaram até ali, né, na Nova Amsterdã por um navio francês, né? Foi o Jacques de la Motte, né? Ele começou a exigir o pagamento dos judeus, porque os judeus disseram que iam pagar a ele uma quantia que dava 2.500 florins e alguns judeus não tinham aquele valor para pagar. Afinal de contas, o navio Valk que levava eles foi assaltado por piratas, passou por tempestade, etc, etc, etc. Né? Já existiam alguns judeus que moravam na ilha de Manhattan, né? Principalmente judeus aquenazes. Os judeus aquenazes são judeus vindos da Europa Central e também da Alemanha. E ajudaram a pagar aquela dívida que dos judeus que chegaram no navio Valk. A partir daí, minha gente, a gente vai poder observar que já existia também um certo preconceito ali em relação aos judeus, que não podiam ter cemitérios próprios, depois, pode ter um cemitério, mas um pouco mais afastado, né? Então tem o primeiro cemitério judeu ali na América do Norte, e aos poucos a gente vai ver que a liberdade de culto para os judeus vai sendo permitida, né? E eu destaquei alguns nomes, né, dos judeus que moraram ali em Nova York e fizeram história. Por exemplo, Joseph, né? Bueno de Mesquita, Luiz Gomes e o filho dele eram ricos comerciantes da Companhia das Índias Ocidentais e também do mercado imobiliário, ficaram ricos ali. Em 1765, vamos ter Gerson Mendes Seixas, usou a sinagoga Shearit Israel para reuniões para a independência dos Estados Unidos. Olha só. Em 1792, outro judeu importante foi Benjamin Nathan Mendes Seixas, que era neto de Gerson Mendes Seixas, aquele que eu falei anteriormente. Ele fundou no 24º andar a Bolsa de Valores de Nova York, que seria futuramente a Bolsa de Valores de Nova York. Benjamin Nathan Cardoso foi o primeiro judeu nomeado para a Suprema Corte dos Estados Unidos, isso já em 1932, no século XX. Outro judeu de destaque aqui em Nova York, Asher Levi, comerciante de rotas do Caribe. Ele não era um desses 23 judeus, como muitos desses aqui que eu falei não eram, mas a gente vai ver que foram se formando ali muitos pontos importantes na economia e no campo da formação da cidade de Nova York. E Menashe ben Israel, vocês lembram, tá vendo, tanto que a gente falou nele aqui, o livro, claro, porque o livro falou, né? Mas ali o Menashe ben Israel, ele
vai ter algumas indisposições por causa dos livros que ele publicou, né? A gente já explicou o porquê. Teve um cunhado dele que começou a colocar uns panfletos lá na porta da sinagoga, na Holanda, e também em outros lugares, e acabou o Menaché intercedendo por ele, mas esse cunhado dele, que estava espalhando os panfletos, ele teve uma punição severa lá. O Menaché bateu na mesa na reunião com os outros membros da comunidade judaica e afastaram o Menaché por um ano, tal, e sem pagamento, né? Então ele passou um bocado de crise financeira, mas ele teve um destaque grande, porque o Menaché ele foi para a Inglaterra pedir a Oliver Cromwell, que era o governante da Inglaterra na época, para os judeus morarem lá, para aceitar. Lembre-se que os judeus eram estigmatizados em muitos países, mas ele foi pedir, o Menaché Ben Israel, para os judeus morarem lá. No início não foi aceitado, mas foi dada abertura a um processo de aceitação dos judeus lá na Inglaterra. A partir de 1664, através do rei Carlos II, vai permitir judeus ali. Então, é uma das maiores contribuições de Menaché Ben Israel para a sociedade judaica. Principalmente, claro, tem os escritos dele que hoje são lidos, são importantes, mas essa abertura que ele deu para os judeus morarem na Inglaterra, ela foi fundamental e é reconhecida até hoje. O filho de Menaché depois ele faleceu, o Menaché entrou em depressão e 2 anos depois veio a falecer também, não suportando a dor de perder o filho. Vocês lembram que eu falei que tinha um rabino, né? Melhor dizendo, que tinha uma rixa muito grande com o Menaché, que era o Isaac Aboab da Fonseca. Pois bem, ele volta para a Holanda. Lembre-se que ele era rabino daqui de Pernambuco, aqui no Brasil, né? Então ele volta para a Holanda, né? E olha que curioso aqui, ele vai participar de um julgamento rabínico, para a expulsão do filósofo Spinoza, que tinha acabado de fazer alguns escritos questionando a Bíblia. São algumas curiosidades que se mostram aí em relação aos judeus. Muito bem, povo querido, povo amado, eu falei aqui sobre o livro Arrancados da Terra, de Lira Neto. É um livro muito bem escrito. Ele vai passar aqui as primeiras 118, 120 páginas, concentrando a história dos judeus na Península Ibérica. Após isso, são os judeus na Holanda, depois aqui no Brasil, não é? E ele vai deixar algumas poucas páginas, que para mim foi até, de certa forma, frustrante, pouquíssimas páginas falando sobre os judeus em Nova York, com o que é a importância, a relevância dos judeus em Nova York ali, né? Então, para mim, seria um ponto que deixou a desejar, foi essa reta final, porque eu fiquei muito ansioso, né, de querer saber como se deu Nova York através da formação dos judeus, né? Então, ficou pouca coisa, mas isso não tira o valor da obra, que é muito bem escrito. O Lira Neto, ele conseguiu, né, essa habilidade de pegar fatos históricos e narrar como se fosse um romance. Então ele guarda determinadas informações, joga mais para frente no momento oportuno. Você pensa que vai ser uma coisa e é outra. E tudo isso não é um romance, é real, é verdadeiro, porque é baseado em fatos reais, né? Baseado não, são fatos reais. Então fica aqui a dica para vocês, Arrancados da Terra, de Lira Neto, pela Companhia das Letras. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, muito obrigado. É isso aí, minha gente. Um grande beijo. Fique com Deus. Tudo de bom.